Tem um número no balanço oficial do São Paulo que causa enorme preocupação. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema. Te atualizo ainda sobre a renovação de contrato de Caleri. Existe alguma chance de Arboleda virar reforço do Galo? Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que Arboleda pode virar reforço do Galo, a especulação nas redes sociais é de que São Paulo e Atlético debatem uma troca. Do Scarpa indo para o Tricolor e do Arboleda sendo cedido para o Clube Atlético Mineiro. Já havia contado para vocês que o São Paulo descarta a contratação de Scarpa. De qualquer forma, fui checar antes de gravar esse vídeo com uma fonte do Atlético sobre um possível interesse do clube em Arboleda, zagueiro equatoriano de 34 anos de idade que não fica no São Paulo. Ele não teve que ter o seu contrato rescindido depois de se ausentar por um mês, porque o Tricolor quer alguma compensação financeira do clube que o contratar. Mas é certo que o Arboleda vai embora durante a pausa para a Copa do Mundo. Abre aspas para essa fonte atleticana com quem conversei. O Galo vai tratar sobre saídas e chegadas após esses 7 jogos antes da parada para a Copa. Foco total nessa reta final. De todo modo, pelo prestígio que você tem adquirido comigo, é a fonte conversando comigo, te respondo essa. Nenhum interesse no Arboleda. Então dá para descartar que o equatoriano será reforço atleticano. O Galo até cogita contratar zagueiro, especialmente por conta da saída do Júnior Alonso, mas não será o Arboleda. 34 anos de idade, custo de R$1 milhão por mês. Caberia no seu time do coração? Vale a lembrança do histórico pra lá de polêmico fora dos campos. Caleri já renovou seu contrato com o São Paulo? A resposta é não. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa que toca o departamento de futebol tricolor para saber como é que anda essa questão. Vale a lembrança de que o contrato do Caleri com o São Paulo se encerra em dezembro desse ano. A partir de julho, ele já pode assinar um pré-contrato e interessa a outros clubes do Brasil e do exterior. Chega a dizer que o nome do Caleri agrada no Flamengo. Já na Argentina, River Plate e Boca Juniors são dois velhos interessados no jogador. Importante contar que, embora não tenha havido a renovação do contrato, o São Paulo segue insistindo e confiando de que o acordo vai acontecer. O Caleri tem uma identificação enorme com o São Paulo, mas antes há necessidade de solução de problemas antigos. O São Paulo deve para o Caleri e também para seus antigos representantes. A tendência é que esse acordo saia entre maio e junho, mas o prazo está ficando cada vez mais curto. Se o São Paulo deixar o Caleri para assinar um pré-contrato a partir de julho, essa operação pode ficar ainda mais cara. Essa pessoa do São Paulo com quem conversei respondeu assim sobre a renovação. Ainda não fechamos e não dá para dizer nem que está perto nem longe. Estamos trabalhando, fecha aspas, disse o dirigente São Paulino. Você, São Paulino, tem preocupação em relação ao futuro do Caleri? Vale a lembrança de que ele e Lucas Moura são os principais atletas cujos vínculos ainda não foram renovados. O Lucas Moura que só deve voltar a jogar no ano que vem, sem nenhuma certeza de que ele permanecerá no Morumbi. E o São Paulo antecipou quase R$1 bilhão e 400 milhões, é isso mesmo que você ouviu. Consta no balanço oficial do Tricolor que o São Paulo recorreu a antecipações de R$1 bilhão 387 milhões. Se você procurar no balanço tricolor, vai encontrar tal valor como receitas a apropriar. O valor está ligado a contratos antecipados e receitas que ainda serão reconhecidas nos próximos anos. Nicola, como um clube pode antecipar tanto dinheiro? Contratos de direito de transmissão, patrocínios, acordos comerciais, contratos ligados ao estádio, além de receitas via FDIC. Foi a forma que o Júlio Casares encontrou para tentar pagar dívidas emergenciais e ter um mínimo de condição para tocar o clube. Mas é óbvio que imaginar que um clube já antecipou R$1 bilhão e 400 milhões causa susto em qualquer torcedor são paulino. Importante registrar ainda que um ano antes, esses antecipados giravam na casa de 863 milhões de reais, ou seja, em apenas um ano, o São Paulo recorreu a mais quase 600 milhões de antecipação, que talvez ajudem a explicar por que o Tricolor conseguiu fechar no azul na temporada passada. A situação no São Paulo é grave, é preocupante, e o melhor caminho talvez fosse a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, mas dentro do Conselho Deliberativo não há nenhuma vontade de esse processo e projeto avançar, e o São Paulo deve seguir nessa mesma balada nos próximos anos.
que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e registre. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Silmar Lima, boa noite, Nicola. E o Arboleda tem que sumir do São Paulo. Deixa eu registrar uma informação que não é minha, mas do Rafael Emiliano, que é um jornalista que cobre o São Paulo. O Rafael afirma que o São Paulo desistiu de rescindir o contrato com o Arboleda depois de descobrir que o Arboleda tinha um acordo fechado com o Atlético Paranaense. O São Paulo pensou, bom, então quer dizer que o cara ficou um mês ausente, vai voltar, eu vou rescindir o contrato com o cara, e aí logo depois ele vai ser anunciado pelo Atlético, nada disso. Não topo fazer esse negócio. Se o Atlético quiser, o Atlético que me procure e pague uma compensação financeira. Há só um pequeno grande problema por trás dessa história. Digamos que, de fato, o Arboleda e Atlético Paranaense tinham um acordo e só estavam esperando a rescisão do contrato. Para o Atlético Paranaense não é vantagem fechar com o Arboleda agora, tendo de pagar uma compensação ao São Paulo. O Atlético só vai poder utilizar o Arboleda em 20 de julho, quando a janela reabre por aqui. Então, para o Atlético, vale a pena deixar o Arboleda no São Paulo. O São Paulo vai ter de pagar o mês de maio do salário, o mês de junho e o mês de julho. 20 de julho é quando a janela reabre. São 3 meses inteiros, praticamente 3 meses inteiros. Levando em consideração que o Arboleda custa R$1 milhão por mês, são 700 mil em salário, e mais 300 mil com pagamentos de dívidas, São Paulo vai desembolsar quase 3 milhões de reais nesse período. Não valeria a pena ter rescindido e deixado o cara tocar a vida dele? Enfim. Informação do Rafael Emiliano, não consegui confirmar com o pessoal do São Paulo, até porque todos estão super envolvidos no jogo contra o O'Higgins pela Sul-Americana, tá? Troca de técnicos entre Fluminense e São Paulo. Eu acho que o torcedor do São Paulo gostaria mais do que o torcedor do Fluminense, porque o Zubeldia não saiu queimado do São Paulo, embora diferente do Hernan Crespo, que saiu reverenciado pelo torcedor, enquanto o Roger Machado tem seu filme meio que queimado em tudo quanto é lugar, certo? Rafael Cruz. Boa noite, Nicola. Everton Cebolinha vem mesmo para o São Paulo ou não? Rafa, não é uma negociação fácil, até porque não faltam interessados na contratação do Cebolinha. Jogador cujo vínculo no Flamengo se encerra em dezembro, havia sido comprado pelo Flamengo por 3 milhões e meio de euros. O Rui Costa é um baita entusiasta da ideia. O Rui trabalhou com o Cebolinha nos tempos de Grêmio. Dá para dizer que o São Paulo gosta muito também da possibilidade. Mas para contratá-lo na metade do ano, o São Paulo precisaria colocar a mão no bolso ou tentar incluir o Marcos Antônio numa negociação. Ou então esperar até dezembro para contratá-lo sem custos, mas aí, em vez de pagar o Flamengo, você desembolsa uma boa grana ao Cebolinha. Besiktas e outros clubes brasileiros certamente vão entrar nessa parada. Imagino que o Cruzeiro também seja um dos interessados. Por falar em Cruzeiro, deixa eu só registrar que Cruzeiro e Atlético são 2 dos principais interessados em Luiz Araújo. Atacante do Flamengo, posso assegurar que na janela de janeiro, na janela que fechou em março, né, na primeira janela desse ano, os 2 mineiros fizeram proposta oficial ao Flamengo, proposta de 6 milhões de euros. Flávia o comprado por 9 milhões de euros, tá? Não houve acordo, o Flamengo recusou as 2 propostas e tanto o Cruzeiro quanto o Atlético prometeram voltar com uma nova proposta maior na metade do ano. Ouvi de uma pessoa que trabalha nessa negociação que difícil vai ser convencer o Flamengo a fazer o negócio, tá? Nicola, pode haver troca de Arboleda por Scarpa e o Vitor Sá vem? Ô, Leonardo, outro dia surgiu o Scarpa, no mesmo dia em que surgiu o Cebolinha no São Paulo, surgiu também o Scarpa. E eu mandei mensagem para o Rui Costa durante a entrevista, durante a live. E o Rui Costa afirmou que não há negociação envolvendo o Scarpa não faz parte dos planos. Em relação ao Cebolinha, ele admitiu que é um nome que interessa, mas muito difícil, tá? O Vitor Sá é torcedor do São Paulo, a família toda é fanática pelo São Paulo, tá? Mas ainda havia uma necessidade de definir se ele renovaria o contrato ou não lá no Krasnodar. O que o empresário dele estava me contando é que existia o interesse do Krasnodar em renovar o contrato do Vitor Sá. Se não houvesse a renovação, aí sim poderia haver qualquer novidade. Eu vou mandar mensagem para o empresário, tudo em ordem por aí. Alguma novidade sobre o Vitor Sá? O Tomás Martins quer saber se o Arboleda pode ir para o Galo. Tomás, muita especulação envolvendo o Arboleda, né? Já falaram de Arboleda no Vasco, de Atlético Paranaense, eu ainda não havia ouvido nada sobre Atlético Mineiro. O que dá para dizer é que o Arboleda está à venda no São Paulo. O São Paulo não tem a intenção de ficar com o Arboleda, tá? Mas é um zagueiro de 34 anos de idade que custa R$1 milhão por mês.
São 700 mil em salário e mais 300 mil com pagamentos de dívidas. Além do custo que é altíssimo, é um zagueiro extremamente antiprofissional, tá? Para dizer o mínimo. O Arboleda é o cara que chega atrasado em treino, chega em má condição. Um dirigente de São Paulo chegou a dizer que ele é uma criança. E eu acho que é mais do que uma criança. Ele é um irresponsável, né? O cara que se ausenta por um mês do clube, enfim. O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e registre. Só não me esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.